Pessoal que está chegando aí, boa noite. Vamos fazer uma live hoje de gestão do tempo para profissionais de alta performance. Fica aí até o final com a gente. Só estou aguardando o meu convidado chegar aqui para a gente iniciar essa live. Gestão do tempo para profissionais de alta performance. Enquanto isso, eu vou convidando o pessoal aqui para estar entrando na nossa live e acompanhar. Faço o mesmo aí, vocês que estão chegando agora. Convida todo mundo para estar entrando na nossa live de hoje. Marcela, obrigado. E aí, Leandro, beleza, cara? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Tá me ouvindo bem aí? Perfeito, vou colocar o fone Que assim, bom. para conseguir me ouvir. Som seu também tá bom. Tô falando pro pessoal que tá chegando aqui agora e convidando a maior número de amigos possível aí na rede de contatos deles, que a live de hoje a gente vai estar falando sobre gestão do tempo para profissionais de alta performance. A gente vai contar um pouquinho da história do Leandro, como que ele chegou no Brasil, vindo da Argentina. É uma história bem bacana mesmo. Se sobrar um tempinho aí, eu vou contar um pouquinho da minha história também de vida. E e é isso aí, vamos chegando com a gente, Karina, Jaqueline, obrigado. Vai no aviãozinho de vocês aí, convida o maior número de amigos possível aí de vocês. E aí, Leandro, tranquilo, cara? Eu tô bem, graças a Deus. Finalizando Hoje mais uma tiver, semana de sucesso. graças a Deus, né? Pois é, né? E aí, como é que foi? Ó, ó o Thiago, cara, o Thiago tá com a gente aí, o Thiago acompanhou. Thiago, você gostou da live ontem no YouTube aí dos 7 maiores influenciadores do Instagram? O que que você achou ontem? Parabéns pela live de ontem, muito bom. Obrigado, cara. Tiago está sempre com a gente aí acompanhando, adquirindo conhecimento. E hoje não vai ser diferente, viu, Tiago? Nós vamos estar falando hoje sobre o nosso treinamento, gestão do tempo para profissionais de alta performance, cara. É muito bacana mesmo esse treinamento que o Leandro vai ministrar. A procura está sendo grande já desse treinamento. Está muito bacana. Hoje nós tivemos uma notícia muito boa, né, Leandro? Ó, sem Então, dúvidas. bacana demais mesmo. E aí, Leandro, conta um pouquinho da sua história aí, da sua trajetória de vida, como que você chegou, sua formação. Perfeito, perfeito. Bom, como vocês sabem, eu sou argentino. Nasci no ano 87 em Buenos Aires e morei até os meus 25 anos no que seria a área metropolitana de Buenos Aires. Não na capital, propriamente dita, mas uns 40, 50 quilômetros daí. Então, a maior parte da minha vida eu passei em volta de uma cultura que fica sempre com pressa, correndo, apressado, estressado até certo ponto. É, então, vir morar no Brasil, no interior, para mim foi muito bom. Enquanto a qualidade de vida, né, a gente começa a descobrir como é importante a gente ter tempo, não só para trabalhar, mas também para curtir em família, ter tempo de qualidade, né? Eu acho que a vida se resume a isso. Então, essas são um pouco das minhas origens. No que refere à parte de estudo, eu estudei os primeiros anos numa escola bilíngue, sim, espanhol e inglês. Depois, já quando estava chegando os últimos anos, eu fui para uma escola na qual assisti uma modalidade que você podia fazer uma especialização em função do tipo de profissão que você gostaria de ter a futuro. E assim que eu me formei como bacharel em economia e gestão das organizações, sim, finalizei a minha primeira parte de formação e já entrei na universidade. Aí na universidade eu estudei numa instituição que chama Universidade de Ciências Empresariais e Sociais,
uma universidade muito conceituada para estudar comércio exterior, né? Que era uma Ô, profissão que Leandro, estava... Opa! quando você fala qualidade de vida, quando você veio para o Brasil e tudo mais, é diferente a Argentina? Como que é lá hoje ou na sua época? O Brasil está à frente em termos de tecnologia, em termos de ciências, ou está ali no mesmo nível ali da Argentina? Como que é? O meu comentário, a princípio, tinha sido em função de morar em grandes cidades, né? Como, por exemplo, Tá. mas eu vou também responder essa pergunta. Eu morava numa cidade grande, né? E como toda cidade grande tem os seus problemas, assim como tem seus benefícios. Então, vir morar para o interior, eu falo que a gente ganha qualidade de vida em função disso, não ficar preso no trânsito, toda essa movimentação de gente. Nesse sentido, para mim foi muito bom morar numa cidade, tanto é que se hoje me perguntassem, Leandro, você iria morar para a capital, você voltaria para uma cidade grande? Dificilmente. Dificilmente. Mas você me fez uma pergunta muito interessante, muito relevante, uma pergunta que me fazem praticamente todos os dias, né? Não é todos os dias que um argentino te visita na tua empresa. Então eu acho que isso é uma pergunta que chama muito atenção. Eu acho que o Brasil sai na frente enquanto ao trato interpessoal. Eu acho que as pessoas não estão tão armadas, estão desconfiadas. A minha experiência é que você consegue estabelecer uma conexão, uma comunicação de forma muito mais leve. A diferença do que eu sentia, por exemplo, na Argentina, né? Você tem que quebrar uma barreira, né? Então, nesse sentido, eu me sentia um pouquinho mais limitado na Argentina e hoje em dia aqui eu me sinto mais solto na hora de estabelecer uma comunicação. Ó, o Thiago, se o Thiago estiver com a gente aí, o Thiago, se você lembrar uma promoção agora do gestão de tempo para profissionais de alta performance, se você lembrar a minha dica final lá sobre negociação, você vai ganhar agora 10% de desconto nesse treinamento. Se você falar agora a minha dica, não sei se o Thiago está aí ainda, mas se você falar agora a minha dica que eu dei ontem sobre negociação, os 3 pilares finais da negociação no final da nossa live de ontem, você ganha 10% aí de desconto no nosso treinamento de gestão do tempo para profissionais de alta performance. Tá valendo, tá feito hein? assim, Leandro? Tá valendo, não tá? Tá valendo, eu tô curioso aí. Eu não sei se o pessoal vai tá ligado aí, viu? Porque ontem eu falei 3 pilares no final lá. Pelo amor de Deus, já ganhou. É brincadeira. Parabéns, cara. Thiago. Thiago, se você interessar por esse treinamento aí, gestão do tempo, depois você me procura. Vou deixar o número do meu celular aqui. É essa mesmo, cara. Parabéns. Negociar é igual um cabo de guerra, com muita inteligência, que se encerra com um aperto de mão. É isso aí mesmo, Thiago. Eu vou deixar o número do meu telefone aqui. Se você interessar no gestão do tempo para profissionais de alta performance, você entra em contato comigo pelo WhatsApp, você ganhou 10% de desconto, tá? Sensacional. Parabéns aí pelo Thiago, né? Prestou atenção na live, tá de parabéns. Tá vendo? Cara, bacana mesmo. Ontem foi sensacional. Vamos lá. Pode continuar aí. Ó. Perfeito. A gente então estava falando um pouco sobre universidade. Legal. Eu fiz a universidade em comércio exterior, que era uma profissão que estava em alta, né? A Argentina sofreu uma desvalorização e uma das saídas que a Argentina teve para essa crise de recessão que teve a partir do ano 2001 foi a saída da exportação de commodities. Então, nesse momento, teve uma alta de comércio exterior, uma procura muito, muito grande e eu decidi empreender essa carreira. Me formei fazendo 10 matérias por ano, acelerei bastante para poder me formar. E uma vez que finalizei a minha carreira, o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre uma empresa onde trabalhava meu mestre de taekwondo, quando eu treinava na Argentina. Então, a gente foi trocando algumas informações
Aliás, o taekwondo é uma fase muito importante na minha vida e na minha profissão também. Eu acho que tem bastante aí. Que eu fiz o trabalho de conclusão de curso, eles gostaram, me comentaram que estavam procurando um profissional para desenvolver a área de comércio exterior. Então, foi uma parceria que acabou dando certo. Só que olha que interessante, eu comecei a trabalhar, escolhi o ano 2009. Você se lembra o que estava acontecendo no ano 2009? A gente teve uma mistura de fatores aí. A gente teve a pós-crise do ano 2008 e tínhamos o H1N1. Então, essa já foi a minha primeira experiência no mercado de trabalho, na qual era necessário se reinventar. Então, foi a minha primeira experiência lidando com crise. E foi uma experiência positiva, né? Porque eu cheguei com um ar diferente na empresa, com ideias novas, acabava de sair de uma universidade, e eu acho que a empresa cresceu muito com isso. Eu me lembro que com 1 mês e meio eu já estava fazendo a minha primeira exportação. Com 2 meses chegou uma proposta da China que a gente não ia nunca conseguir fornecer para eles, porque precisava fechar a fábrica durante 1 ano e produzir para eles, para atender. Então era muito difícil. Então já comecei a ver como me interessava essa área comercial e como me interessava a parte do comércio exterior. Então foi uma parceria que foi crescendo, foi dando certo. E depois, no ano 2012, a empresa me apresentou um projeto de desenvolver o mercado brasileiro, onde estava apostando forte, a empresa onde eu trabalho, inclusive, era um dos clientes. Então, comecei a estudar português. Durante 12 meses, 14 meses, eu estudei português e comecei a dar apoio para o Brasil. Primeiro, na participação de uma feira, na Fena Sucro. E nessa primeira viagem já conheci a quem hoje é a minha esposa, e já criou-se um vínculo. Você veio para trabalhar ou para namorar? Olha, eu juro por Deus que eu vim para trabalhar. Olha, eu tenho provas disso, eu vim só trabalhar. Olha que coisa. Mas um dos nossos colegas de trabalho chamou para sair, né? Aí a gente acabou saindo e por um acaso da vida conheci a Natália, né, a minha esposa. E aí já comecei a ficar com um pecinho no Brasil, né? Fiz mais uma viagem, aí eu percebi que o negócio era sério. Só que o que acontece? Eu precisava tomar uma decisão importante. Então, eu fiz essa proposta para a Karina, né? Ela ficou interessada, tinha uma vaga disponível naquele momento. E a gente falou, bom, vamos ver se dá certo para você, para mim. E cheguei aqui no ano de 2014. Cheguei em abril de 2014, um argentino pisando no Brasil, no ano que ia ter Copa do Mundo no Brasil. Você imagina o que foram esses primeiros meses para mim, né? Então foi muito interessante essa experiência de chegar aqui no Brasil, de começar a conviver, conhecer a cultura do pessoal, ganhar a confiança das pessoas. Foi uma experiência muito, muito legal, muito interessante, e um desafio, porque do dia para a noite saí completamente da minha zona de conforto, mudou o idioma, já não morava mais na Argentina com a minha casa, com o meu idioma, com a minha cultura, com os meus amigos, passei a morar de um dia para o outro no Brasil. Então foi uma experiência de muito aprendizado. É o verdadeiro TBC, né? Tira a bunda da cadeira, né? Eu fiz a ferro e fogo esse aí, hein? Peguei uma mala e vim para o Brasil. Mas agora falando um pouco, né? Viajar é uma experiência que abre a nossa mente. Viajar muda a nossa percepção sobre a nossa realidade, sobre o lugar que a gente ocupa, sobre o que é verdadeiramente importante. Então eu sempre recomendo que quem tiver a oportunidade de viajar, conhecer uma cultura diferente, faça isso. Faça isso porque verdadeiramente é muito agregador. É muito agregador. Eu não sei se você já teve a experiência de viajar para algum outro país, mas é algo que vale a pena. Já. Tá acompanhando com a gente aqui o Samuel. Samuel, ele é meu mentor, esse cara aí. Ele sabe disso. Toda live que ele participa, eu falo disso. Ele foi meu professor na pós-graduação de gestão de projeto. O cara é fera. Viajou também os 4 continentes, viu, Leandro?
Olha, Cara, é muito, muito bom mesmo. Eu acho que você acompanhou a live dele, né? com certeza, fui o alvo durante a live inteira por ser argentino, lembro? Não, bacana. A minha experiência de viagem, Leandro, se resume. Eu fiz uma viagem, eu dei uma consultoria na Bolívia, pra você ter ideia, em 2013. Então eu saí de uma empresa onde eu estava na zona de conforto, fiquei 7 anos na empresa, uma empresa muito grande, nacional, excelente empresa para se trabalhar no Brasil, mas eu queria mais, eu queria procurar novos desafios, com 25 anos também, como você. Aí eu recebi, quando eu saí dessa empresa, eu recebi uma proposta para dar uma consultoria na Bolívia, em fazenda, porque eu mexia com animais de melhoramento genético, né? Então, na outra empresa. E fui para a Bolívia, era para mim ficar 3 dias, fiquei mais de uma semana lá. Por quê? Não foi uma experiência tão boa quanto a sua, que veio para o Brasil e arrumou a namorada, casou e ficou no Brasil. A minha experiência foi totalmente diferente, porque quando eu cheguei no saguão de embarque, me barraram. Como o meu nome é um nome muito comum, né, Antônio Carlos da Silva, então acabaram me barrando lá. Eu estava para pegar um voo, se não falha a minha memória, umas 11 horas da manhã de um sábado para o Brasil, lá em Santa Cruz de la Serra, na Bolívia. Conheço. E conhece lá? Já estive lá. E aí, cara, me barraram, eu tive que ir pro hotel. Eu tive que ir pro hotel porque estava tudo fechado na cidade, naquele dia, naquele horário. Fiquei sábado e domingo. Na segunda-feira, cara, assim, foi bem complicado mesmo para mim sair de lá. Eu tive que, para você ter ideia, eu tive que procurar o consulado bateu uma documentação que eu podia sair do país, né? E na segunda-feira na verdade eu consegui sair do país na terça-feira, 1 hora da manhã foi quando eu peguei o voo para o Brasil. Então é uma das experiências minhas aí que eu acabo contando para o pessoal, que eu levo para o resto da vida. Não foi uma experiência tão boa quanto a sua, mas foi uma experiência aí de ter saído fora do país. E pelo meu nome ser Antônio Carlos da Silva, tinha uma pessoa procurada lá por arraigo, tráfico internacional de drogas, só para você ter ideia. Então, cara, foi muito conturbado mesmo e foi muito tumultuado mesmo para mim conseguir sair fora da Bolívia. Vamos lá, pode continuar aí. Nossa, depois disso tem que beber um gole d'água, porque foi... E, aliás, era a tua primeira experiência internacional viajando, certo? Primeira experiência, correto. Uma pessoa nova viajando, sem saber o que esperar, verdadeiramente não deve ter sido fácil, né? Mas olha que interessante como é a experiência de viajar, né? Mas é isso, não tem que ficar com receio, não tem que ficar com medo, tem que viajar novamente. Eu acho que tem que procurar agora uma desculpa. Eu acho que você podia viajar para a Argentina agora na sua próxima vez. Não, nós vamos junto. Vamos marcar uma viagem. Nós vamos junto, aí eu não pago hotel, não pago nada, não pago nem refeição lá. Eu só vou andar. Não, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo que a gente acerta isso aí tranquilo. E eu tava te comentando... Pessoal, Leandro, só cortando aí, pessoal, vai anotando alguns pontos aí que o Leandro tá contando da história de vida dele, que nós lançamos um treinamento, Gestão do Tempo para Profissionais de Alta Performance. E no final, a gente vai pegar alguns pontos que o Leandro falou. Quem acompanhar a live até o final vai ganhar um desconto em cima desse treinamento nosso aí. Vamos lá, Leandro. O Thiago não é acumulativo, viu? Thiago, não é acumulativo não, tá? Daqui a pouco ele tá ganhando o treinamento. Não, daqui a pouco é de graça, para. Eu tava comentando com você sobre a minha chegada no Brasil. E como é aquela questão de sair da zona de conforto, né, que a gente estava comentando.
Eu saí de um país onde se valoriza muito a aptidão técnica, a habilidade. E cheguei num país onde se valoriza muito a capacidade de estabelecer vínculos emocionais. Então eu estava acostumado com um ritmo de trabalho diferente e estava acostumado a uma forma diferente de fazer negócios. E cheguei aqui no Brasil e me encontrei com algo totalmente diferente. Então, isso mostra também como a gente tem que estar preparado para mudar em ambientes novos e ver o que é verdadeiramente agregador, o que é valorizado nesse entorno, nesse ambiente. A gente tem que se adaptar constantemente. Pensa comigo, eu cheguei para o Brasil, a minha profissão depende muito de viajar, visitar clientes no interior de São Paulo. Eu não conhecia nem direito as rodovias, essas estradas, e comecei a ter esse tipo de função. Tanto é que tem uma história aí de uma vez, uma situação que aconteceu. Eu não devia ter 2 semanas aqui no Brasil e eu estava com o pessoal de uma fábrica. E o técnico dessa fábrica, ele era do Nordeste. E eu tinha que ir até Rio Preto com ele. Foram 2 horas de viagem, onde se eu compreendi 10 palavras, foi muita coisa. Ele conversava comigo, eu dirigindo, entendendo. Hoje um grande amigo meu, Milton, uma pessoa com a qual aprendi muito, cresci muito graças a ele. E são parte das histórias que eu fui tendo, né, ao longo da minha estrada aqui no Brasil. Então, cheguei no Brasil. Eu achei que ia achar um pouco mais de estabilidade. Mas no ano de 2014, para o finalzinho, a gente teve mais uma situação onde o entorno teve uma mexida, né? Tivemos um impeachment. O setor sucroalcooleiro sofreu bastante nesse momento. Então foi uma época também de se reinventar, de descobrir novas formas de fazer negócios. Então, novamente, eu me foquei nas oportunidades em quais seriam os hábitos que permitiriam a gente ganhar mercado, não sentir tantos efeitos dessa crise. Então, eu acho que a vida é mudança constante. E quem espera uma vida de sossego, eu vou falar para vocês que uma estrada sem obstáculos não vai levar para lugar nenhum. Se você espera um caminho sem obstáculos, dificilmente você vai conseguir aprender algo. Eu tento aprender muito. Com essas experiências que não saem ao todo como a gente espera, rever o que podia ser feito diferente para melhorar, para aprender. Eu acho que eu não sei se já aconteceu com você, que as coisas não saiam de acordo com o esperado. Cara, você está contando só coisa boa da sua vida. Aí você começa a contar coisas boas e eu vou contando as coisas ruins que aconteceram comigo, entendeu? E eu saí de uma cidadezinha do sul de Minas de 13.500 habitantes, para você ter ideia. E eu saí da casa dos meus pais aos 14 anos. Eu fui para um colégio agrícola, para um internato, né? Fiz colégio agrícola, estudava técnico agrícola de manhã, à tarde eu fazia o ensino médio. E ali eu fiquei 3 anos. E quando eu me formei dia 10 de dezembro de 2005, dia 12 eu já estava nessa empresa trabalhando em Ribeirão Preto. Olha só. Então, cara, para uma pessoa de 17, 18 anos aí, chegar numa rodoviária de Ribeirão Preto, onde a maior cidade que eu tinha, que eu conhecia, era a minha cidade de 13.500 habitantes, porque para você ter ideia, a cidade que eu fui estudar tinha 7.500 habitantes. Era menor que a minha. Cara, eu Antônio, cheguei ali... E essa mudança, como impactou em você? Não, demais, cara. E aí, o que acontece? Quando eu cheguei na rodoviária, lógico, tinha uma pessoa me esperando para dar um conforto maior, uma comodidade e tudo mais, né? A galera aí deve estar dando risada à toa, né? Porque como você está contando só experiências boas da sua vida, conheceu a sua mulher, viajou para o Brasil, parte técnica no Brasil, teoricamente sobressaía para você, chegou em ano de Copa do Mundo. Vai anotando aí, pessoal. Vai anotando que no final a gente vai dar um desconto aí no treinamento, hein? Então,
eu cheguei na rodoviária de Ribeirão Preto, cara, cheguei com a mala nas costas e a coragem, né? E aí fui parar dentro de uma fazenda. Fui parar dentro de uma fazenda numa cidadezinha em Brodowski, entre Ribeirão Preto e Batatais. Não sei se você conhece ali. Claro. E aí, cara, pra você ter... E o meu pai sempre falava, né? Filho, toma cuidado. São Paulo é perigoso, porque o mineiro é sempre desconfiado, né? São Paulo é perigoso. Vi aqueles carros vermelho e branco da polícia na televisão, você achava um absurdo, né? E quando eu cheguei nessa empresa, para você ter ideia, no segundo dia de empresa me roubaram os R$ 100 que eu tinha trazido na carteira. Então, cara, assim, eu falei assim, caramba, hein? Você sabe que meu pai tinha razão mesmo, que São Paulo é perigoso? É diferente, Mas aí, né? é diferente, a cultura é totalmente diferente, né? Então, eu vim com R$ 100 na mochila, com a bolsa e com a cara e a coragem. Então, assim, a mudança de vida, a mudança de hábito é totalmente diferente. Para quem conhecia um tratorzinho 275, hoje acompanha grandes máquinas, grandes equipamentos. Para quem conhecia charrete, um Fusca, chegar num local, numa empresa, onde o cara andava, o carro mais fraco na época, eu cheguei em 2010, era um Audi. Um Audi. Então, cara, assim, para mim foi surreal, sabe? A mudança de vida, a experiência de vida foi bem bacana mesmo, mas com entrelaços totalmente distintos do seu aí, que só de... Já que a gente está falando das histórias que não deram certo, quem trabalha comigo, quem convive comigo, conhece essa história, mas nem foi tudo cor-de-rosas. Quando eu cheguei no Brasil, como eu comentei, tinha uma idiosincrasia diferente, era uma forma de vida diferente. Em julho de 2014, eu estava em um treinamento em Curitiba, estava em um treinamento de uma das fábricas que a gente representa, e eu tive que ser hospitalizado 2 vezes. Estava com uma dor que não sabia o que era pontualmente. No meio do treinamento eu tive que ir 2 vezes. Eu voltei do treinamento uma vez que finalizou, aguentei outro final, cheguei aqui. No dia seguinte cheguei, era o aniversário do meu sogro. E só lembro que teve tanta dor no momento que apaguei. E na hora que acordei eu estava no hospital. Estava tendo uma festa junina da empresa onde eu trabalho naquele dia, tudo mais, mas... Aí o gastro identificou que eu estava sofrendo uma pangastrite, que é um problema que acontece quando a parede inteira do estômago fica irritada e tinha sido originada por causa do estresse. De estresse, de tanta mudança, de tanto dar murro em ponta de faca. Verdadeiramente não foi fácil no início. Eu tenho uma mentalidade de tentar sempre achar um caminho para chegar na solução. Mas verdadeiramente foi muito difícil. Era muito trabalho, trabalhava muitas horas por dia, chegava em casa, continuava trabalhando, tinha dificuldades para expressar as minhas ideias, tinha hora que tinha dificuldades para compreender. Pensa comigo, era um idioma totalmente diferente no qual eu não tinha contato, a não ser esporádico. Tive que começar a trabalhar numa região de trabalho muito concorrida, em um cenário desafiador. Então foi verdadeiramente naquele episódio que eu aprendi que as coisas precisavam mudar, que eu precisava descobrir um caminho diferente para chegar no resultado. E foi aí que comecei a compreender o caminho para me adaptar, tentar ser parte do entorno, me encaixar mais no entorno, tentar fluir mais, desacelerar, ir no ritmo no qual as coisas estão fluindo. Porque uma coisa que eu aprendi também é o seguinte: não adianta superproduzir se não está preparado para isso a situação, a conjuntura, o momento ou o entorno. Então, se você está trabalhando em um ritmo
que não tem como dar capacidade de processamento, vai criar conflitos, vai criar atrito desnecessário. Então, o certo naquele momento é que a peça que está fora do lugar se ajeite. Sim? Não estou falando nivelar para baixo, mas tem hora que a gente tem que se encaixar no ritmo no qual a organização está funcionando, o entorno está funcionando. Então, Leandro, acho que isso foi um grande aprendizado. Leandro, e foi nesse momento aí, pegando a visão nossa aí, a pegada nossa do gestão de tempo para profissionais de alta performance, que você vai abordar bastante também entre urgência e importância, foi nesse momento aí que você sentiu a necessidade dessa mudança aí, de trabalhar essa urgência e importância na sua vida? Como que foi? Eu acho que foram vários aprendizados juntos. Eu entendi várias questões. Quando a gente analisa o livro dos 7 hábitos de Stephen Covey, ele fala de várias questões, né? Tem a ver com a urgência e a importância, mas tem muito a ver também com o que ele chama de níveis de maturidade. Você tem o dependente, a pessoa dependente, quem coloca a responsabilidade do seu sucesso ou insucesso nos outros. Você tem a pessoa independente, que toca a vida sozinha, não depende de ninguém, mas não interage com ninguém. É aquele que vai rápido, mas vai sozinho. E eu, a partir daí, me abri mais a ser uma pessoa mais interdependente, de funcionar com o entorno, não procurar abraçar tudo, começar a delegar algumas questões, começar a mostrar que, olha, pode ser que se eu faço dá certo, mas fica muito melhor se você faz essa parte, se você me ajuda aqui, eu faço aqui. Então, quando você começa a construir redes interdependentes, você melhora os relacionamentos com as pessoas, você tem um desempenho melhor, você não se desgasta tanto. Então, foi um ponto esse. Outra questão que você falava da matriz de urgência e importância, eu queria processar tudo de forma imediata. Eu entendia que cada dia tinha que encerrar um ciclo, uma lista tinha que ser encerrada. E comecei a ter uma visão mais de semanas, de momentos, para trabalhar de uma forma diferente. Aquilo que eu comentava, não adianta você produzir num ritmo que não dá conta de ser processado, né? Porque às vezes não é o momento para desenvolver tudo isso, o mercado está receoso, para que desenvolver tanto? Então foram vários aprendizados, enquanto a importância da interdependência, a questão de aprender a priorizar, aprender a otimizar a rotina, focar a energia naquilo que verdadeiramente agrega valor. Para que eu vou ficar trabalhando até um horário que é muito tarde, por exemplo, se não vai dar um retorno para a empresa? Você vai sobrecarregar a capacidade de processamento da empresa. Então foram alguns dos aprendizados que eu falaria enquanto administração do tempo, mas teve outros aprendizados. Eu comecei a valorizar algo que a gente aborda em outros treinamentos, que vai ter à frente, sobre a questão de competências, né? Quais são as competências que esse entorno, esse mercado valoriza? A importância de um vínculo emocional, uma conectividade emocional com os teus clientes, com os teus colegas de trabalho, com as pessoas que são parceiros do ambiente que você trabalha. Então, eu entendi que eram outras competências que eram valorizadas nesse novo mercado e eu precisava correr atrás delas. E é o que eu fiz. Comecei a verificar quais eram as competências que eu conseguia rapidamente dominar e naquelas que eu precisava correr atrás, tentava aprender com as pessoas que eu identificava que eram referentes nesse assunto. Tentar aprender. Não copiar e colar, mas tentar ser a minha melhor versão de mim, me espelhando em algumas atitudes que eu queria de essas pessoas que eram parte do meu entorno. Bacana. Você falou uma palavra-chave aí muito interessante, cara, que eu sempre, quando eu trago pessoas assim para minha vida particular e não profissional, mas também talvez eu levo para a vida profissional também, eu sempre trago pessoas que fazem eu me refletir sobre aquilo que eu estou vivendo hoje. E
E eu sempre cito, e eu estou tentando buscar ele para trazer para a live, mas é um cara muito difícil, que é o Geraldo Rufino, do JR Diesel. Não sei se você já viu. E ele falou uma frase uma vez na live dele, bem bacana, cara, que resume praticamente isso aí que você falou. Copiar. Copiar é feio? Não é feio. Copie, mas melhore. Copiar é importante, desde que você melhore aquilo que você copia. Agora, se você copiar e manter a cópia, você não evoluiu em nada. Você não está evoluindo em nada. Então, você só evolui se realmente você copiar e melhorar aquilo que você está copiando. Ó, o Leandro está fazendo dessa forma, bacana, hein? Eu vou copiar aquilo que ele está fazendo. Mas eu vou jogar eu vou dar uma pegada aqui do Antônio, aqui nessa vibe aqui do Leandro, que eu vou melhorar algo na minha vida particular ou na minha vida profissional também. Então, eu costumo dizer assim, que eu assistindo Peppa com a minha filha, é sério, às vezes eu aprendo algo ali que eu vou levar para o meu dia a dia, entendeu? Então, às vezes, uma palavrinha-chave que às vezes fala ali, por isso que a gente tem que estar sempre atento. E quando eu falo que eu não gostaria que você tivesse participado, mas você entrou de bicão lá no meu treinamento de Strategic Source. E aprendi muito. É assim que a gente tem que saber ouvir. E tem muitas pessoas falando que além de ouvir, não é só ouvir, escutar é melhor do que ouvir ainda. Então, talvez a gente assistindo uma TV ali com uma filha, eu tenho uma menina de 5 anos, às vezes a gente acaba buscando algumas informações ali, a gente está ouvindo alguma coisa ali que a gente acaba levando para a vida profissional da gente. Sem dúvida, eu concordo plenamente com aquilo que você falou. O aprendizado não vem sempre de uma escola, não vem sempre de uma universidade. Está na nossa capacidade da gente levar algumas ideias de outras situações para o nosso entorno do dia a dia. As pessoas que conseguem fazer isso são pessoas criativas, são pessoas que conseguem agregar valor. Eu costumo falar isso, né? Eu sou instrutor de Taekwondo, é uma faceta da minha vida, e muitos dos aprendizados de disciplina que uma arte marcial me dá são os que me permitem crescer no dia a dia, que me permitem ter essa visão diferente. Então, eu costumo falar isso, a gente tem que ser a nossa versão, a nossa melhor versão. Não adianta a gente querer copiar o que aquela pessoa faça por nós. A gente tem que assumir a nossa responsabilidade. E eu sempre falo isso, a gente tem que se inspirar. Por exemplo, quando cheguei aqui no Brasil, tinha algumas dificuldades, olha que interessante. Uma das minhas maiores dificuldades quando cheguei no Brasil era fazer relatórios. Mas eu me inspirei numa pessoa, numa viagem, eu fui numa viagem, num treinamento em Curitiba, e enquanto muitas pessoas estavam levando na esportiva, na boa, farreando, eu aproveitei e aprendi muito com um gaúcho que tinha aí, que sabia fazer relatórios, e eu me espelhei, pedi para que me mande, comecei a trabalhar, e algo que era a minha fraqueza hoje se transformou em algo que uma fortaleza. Que bacana. Então, eu costumo muito falar para as pessoas, o fato de algo dar trabalho não tem que te fazer desistir, você tem que continuar e tentar. Se algo é agregador, tenta se espelhar, tenta fazer a sua melhor versão disso aí. Então, sempre bato nessa tecla, fraquezas a gente sempre vai ter. Cabe a nós transformar elas em fortalezas. Verdade. O Everson está falando, grande Leandro, um dos melhores profissionais que tive a oportunidade de trabalhar junto. Ô Everson, acompanha a live até o final aí, que no final a gente vai jogar algumas palavrinhas chaves aí que o Leandro está falando durante a live. O Leandro vai estar ministrando um treinamento dia 3/10, gestão do tempo para profissionais de alta performance. Treinamento muito bacana mesmo, está sendo muito procurado esse treinamento. Então, fica até o final com a gente aí.
A gente vai jogar algumas palavrinhas. Se você conseguir responder aquilo que o Leandro falou, você vai ter 10% de desconto nesse treinamento. O Thiago, que está aí com a gente, já levou. Só que é que nem o Leandro falou, não é acumulativo não, viu, Thiago? Você não vale mais não, hein? Eu vou te falar uma coisa. O Santana é meu colega de trabalho, meu colega de função. Eu vou te falar. Esse cara gosta de competir. Vai levar esse 10%. Pode ter fé. Será? Pode ter fé. O Santana é um excelente profissional e quando é para concorrer, ele entra para ganhar. Não é assim, Santana? Ele trabalha com você lá? Trabalha comigo. Eu pensei que você trabalhava só com mulher lá, porque eu ouvi só falar de você e do marido da patroa aí, velho. Nossa, Santana, se manifesta aí. Não, a Armo tem uma estrutura de 3 técnicos, a impressão onde eu trabalho. Tem maioria de mulheres, sim. Mas também tem... Eu acho que hoje em dia deve estar um 70-30, vamos falar assim. Legal. Bacana, tá certo. Ô Antônio, me conta uma experiência boa de você. Você falou um monte de história de coisa que não deu certo, mas eu quero ouvir, você é um cara de sucesso. Olha lá o Everson, cara. O Everson tá falando, Vamos ver se ele vai ganhar isso aí, hein? Sei não, eu não tô botando fé nesse Everson, não. Eu nem conhecia ele, cara. Eu nem conhecia ele aqui na empresa onde eu trabalho. Ou é porque você faz essa região aqui? Exatamente. O meu colega Santana, ele faz essa região de Rio Preto. Bacana. Essa região. O meu colega Farinelli, eu acho que ele está por aí também. Eu vi ele uns minutinhos atrás. Ele faz essa região do Triângulo Mineiro. Então, entre nós 3, tentamos dar atendimento aqui nos principais clientes da região. Tá, bacana. Ô Leandro, então uma das perguntas aí, para quem quiser ganhar os 10% aí de desconto no gestão do tempo para profissionais de alta performance. Em que ano o Leandro chegou ao Brasil? Ele falou aí, hein, pessoal? Fiquem atentos. Quem responder leva os 10%. Ou se quiser responder também e não quiser fazer o treinamento também, fique à vontade. Eu vou colocar o número do meu telefone aí, depois vocês entrem em contato comigo para adquirir o treinamento. Mas respondam aí, em que ano o Leandro chegou ao Brasil? Então, Leandro, falando da minha carreira, cara, para mim foi um sucesso, porque depois que eu passei esses perrengues aí da vida, cara, graças a Deus eu cresci muito como profissional. Olha lá, ô Thiago, pelo amor de Deus, hein, Thiago? Opa, o Santana acertou. Rapaz do céu. O Thiago... O Farinelli também, vixe Maria, aí começou a ficar a briga. Ó, eu já vou disponibilizar aqui, ó. Quem é esse? Trabalha com você também? Claro, olha, essa equipe é a melhor equipe que a Armo já teve, né, Karina? Karina pode confirmar. E Farinelli, Santana e o Leandro. Ó, eu já disponibilizei meu número de celular aí, manda uma mensagem no WhatsApp, mas como vocês conhecem o Leandro, pode perguntar para ele também, ele disponibiliza o link para vocês. Mas aí, Leandro, você pede o link com os 10% de desconto para mim, para você encaminhar para eles, tá? Perfeito. Se eles se interessarem no treinamento. Bacana. Você tá puxando sardinha pro seu lado aí, né, Leandro? Falando que é a melhor equipe, incluindo você aí. Vai que a Karina fala que não é. E aí? Como que você vai ficar? Eu acho difícil. Com o Farinelli e com o Santana, são eles que levam a equipe para cima. Eu só tô aí para fazer algum que outro cliente aí. São eles que verdadeiramente fazem crescer a empresa. Bacana. Então, Leandro, aí, cara, depois que eu passei esses perrengues, mas são perrengues, cara, que faz a gente fortalecer. E eu saí de um técnico agrícola, passei por uma liderança administrativa, onde eu gerenciei uma empresa de melhoramento genético, onde tinha 3 unidades, cheguei ao cargo de gerente nessa empresa, e aí eu cheguei no auge mesmo, no topo ali da cadeia, onde eu falei que não tinha para onde eu crescer mais naquele momento, né?
E como a região aqui ela é muito focada e muito voltada ao setor sucroalcooleiro, eu resolvi desprender dessa empresa de melhoramento genético e partir para a área de agricultura, porque como eu tinha um certo conhecimento, a minha formação, primeira formação foi agropecuária, técnico em agropecuária, então eu tinha uma certa habilidade, tanto com melhoramento genético, tanto com animal, quanto com agricultura, né? E nessa empresa eu me formei em administração de empresas também, fiz administração de empresas, saí de lá, entrei na usina onde eu estou até hoje, né? Uhum. Então, praticamente eu trabalhei só em 2 empresas até hoje na minha carreira, né? E nessa empresa eu fui para líder fiscal de colheita mecanizada, que é uma liderança no campo, né? Sim. E por lá eu fiquei durante 3 anos, aí me puxaram para o compras, onde eu falo que, assim, o comprador ele não escolhe trabalhar em compras, o compras escolhe o comprador, né? Gostei dessa frase. Não, é verdade, porque assim, ó, só para você entender essa frase, quando você vai para uma faculdade, você vai fazer uma administração de empresas, vai fazer uma logística, algo assim, você não vai para a faculdade falando, eu quero trabalhar no compras, não. Você vai pensando em trabalhar no financeiro, trabalhar na controladoria, na contabilidade, mas no compras ninguém fala, cara. Eu quero trabalhar no compras. Então, Bom, pensa comigo, então. Eu tô na mesma que você. Olha só a situação. Eu me transformei em comprador, em vendedor. Da mesma forma que aconteceu com você. Eu me formei em comércio exterior. Mas a venda me puxou, então, pelo jeito. Pode ser. E aí, cara, eu falo assim, que o compras escolhe o comprador, e não o comprador escolhe o compras, né? E aí eu entrei como analista de compras, né? Trabalhei ali no follow-up, comprando materiais improdutivos e tudo mais, e fui me destacando num determinado momento dentro do departamento, onde em 2018 eu assumi um cargo de planejador de suprimentos, que é o cargo que eu exerço hoje dentro da cadeia de suprimentos da empresa que eu trabalho, né? E faço todas as compras de investimentos, imobilizado, grandes compras da empresa, tudo passa pela minha mão ali. E aonde que eu tô, beleza, o Café Comprador entrou aí, não sei se é o Rui, se é o André, os caras são fera. Ontem na nossa live, a live foi top. Quem que tá aí do Café Comprador? Dá um sinalzinho aí, fala se é o Rui, se é o André, se é o Douglas, avisa a gente aí pra gente passar um recadinho pra vocês aí. Então, Leandro, a minha experiência de vida, cara, se resume nisso aí. E foi bem tranquilo. Em 2010, 2007, 2008, eu conheci a minha esposa, né? Eu estou casado até hoje, tenho uma filha de 5 anos. Aí eu me formei em administração, fiz finanças e bank, um MBA em finanças e bank. Depois eu parti para gestão de projetos, porque eu acho bem bacana. Eu acho que todo mundo que trabalha com gestão, trabalha num departamento de compras, tem que fazer gestão de projetos, cara. É muito bacana, dá uma visão muito interessante, dá uma visão ampla do cenário como um todo. Então é um curso que está no auge aí, e eu era fã desse curso, cara, mas não conseguia fazer, sabe? Em 2000 e o ano passado eu acabei terminando esse curso. Dr. Juan Carlos Leandro, parabéns pela live. Conhece ele, Leandro? Com certeza. O Juan, ele é argentino também. Eu ia te falar, mas não é Boca Júnior não, né? Pelo amor de Deus. Ele é do time que sempre perde do Boca, né? River? Esse mesmo. Deus me livre. Aí ele vai começar a escrever. Perdeu pro Flamengo, né? Não vamos falar dessas coisas que vai dar conversa, hein?
O Antônio, aproveitando aí que você estava comentando, você estava falando da gestão de projetos. O nosso módulo de treinamentos, né, para quem está participando da live, a gente está falando do treinamento de gestão do tempo. Gestão do tempo é o primeiro treinamento que integra o módulo competências de alta performance. É um treinamento que tem 5 etapas. O primeiro é sobre a gestão do tempo, mas o quarto ponto que vai ter esse treinamento, o quarto treinamento vai ser sobre a gestão de projetos. Justamente, eu queria comentar sobre uma experiência que eu tive quando eu fiz um MBA aqui no Brasil. Eu queria fazer meu MBA quando eu tinha 20 e poucos anos. Só que o tipo de MBA na Argentina é um pouco diferente. Não é tão tipo pós-graduação como é aqui. É um pouco mais intensivão. Então, são 7 horas todos os dias. Era uma pegada totalmente diferente. E naquele momento eu não conseguia fazer. E quando eu cheguei aqui, eu fiquei um pouco surpreso no fato de que eu estudava com pessoas que eram gestores, donos de empresa, diretores. E é até chato o que eu vou falar, mas as pessoas estavam pensando em tirar a média. Aprovar a prova, ter o título. E aí eu vi que as pessoas tinham pouco aproveitamento. Tinha professores que eram muito preparados, tinham muita competência e não levava nada para o dia a dia da empresa. Tanto é que eu tinha a minha aula e eu tinha 2 cadernos. Um onde anotava a matéria e outro onde eu anotava as ideias, os insights para levar para o dia a dia. Que são parte dos projetos que eu tenho hoje. Alguns projetos que eu levei para a empresa onde eu trabalho. Outros formam parte do conteúdo que eu vou levar nos treinamentos. Então, tem a ver um pouco com o que você comentava. A importância da gente estar o tempo inteiro atento. Em que a gente pode levar? O que a gente pode melhorar? Eu acho que a gestão de projetos é algo muito importante, né? Eu costumo falar que uma discussão, uma conversa sem ação foi uma perda de tempo. Quantas vezes as pessoas estão conversando, estão reclamando, estão conversando do que for, mas não tem nenhuma ação que segue? Eu costumo pensar dessa forma, que então se perdeu tempo. Você pode estar discutindo sobre algum assunto e falar, olha, tem alguma ação que a gente possa fazer para melhorar? Não, talvez não. Então a gente está perdendo o nosso tempo, vamos passar de assunto. Justamente, dentro da área de compras, às vezes também tem profissionais que estão mais preocupados com a questão da reclamação. Porque está caindo muito material urgente, está caindo muito material improdutivo, porque o planejamento está falho, mas o tempo que a pessoa está reclamando sobre esse determinado assunto, se ela entrar na resolução do problema ou dar possibilidade ou informações para que melhore o processo em si, talvez seja mais, talvez não, né? É muito mais produtivo para ela e para o seu departamento ou para a organização em si, do que a pessoa ficar perdendo tanto tempo reclamando da vida, né? Gestão do tempo na sua máxima expressão. Quanto tempo dentro da vida do comprador é investido correndo atrás de urgências? Quanto tempo você fica atrás do follow-up de um pedido, numa negociação? Então, se a empresa verdadeiramente tivesse essa capacidade de se alinhar, de funcionar de forma sinérgica, identificar o que é verdadeiramente importante, produzir. Você está produzindo um determinado bem, mas se você está focado apenas num cifrão ou no indicador do teu setor e você pensa unicamente com o teu cargo, a empresa nunca vai crescer, você nunca vai crescer e você vai ter uma baixa performance. Então, é algo que eu costumo falar. Os departamentos precisam estar alinhados, falar a mesma língua, tem que ter indicadores, esses indicadores não podem conflitar entre eles, porque se meu indicador vai crescer em detrimento com o indicador do teu setor, a gente tem um problema de gestão, aí o gestor não pensou corretamente. Então não adianta nada o centro de custos do comprador estar baixo, se o PCM vai falhar sempre na preditiva, porque não vai ter materiais de qualidade.
não fez serviço na hora que era para ser, não tinha caixa para fazer, não tinha a possibilidade de pedir um CAPEX. Então, tudo isso tem a ver com a gestão do tempo. Eu vejo muito isso no meu dia a dia, acabo até conversando informalmente com os meus clientes e eles sofrem demais em relação a isso. A não ter tempo para destinar naquilo que é importante, se vê preços sem rotinas burocráticas, que provavelmente não agrega, é mais para comprovar que está fazendo o trabalho dele do que verdadeiramente agregando valor para a empresa. E isso é uma modalidade que a gente tem que começar a mudar. Ô, Leandro, uma palavrinha aí, CAPEX. Quem respondeu o que é CAPEX aí pra gente vai ganhar 10% de desconto no treinamento de gestão do tempo para profissionais de alta performance. Responde aí, o que é CAPEX? Vai ganhar 10% no treinamento gestão do tempo para profissionais de alta performance. Pode terminar aí, Leandro, seu raciocínio. Então, o que acontece? Eu vejo muito isso, né? Que as empresas acabam não ficando alinhadas nos diferentes departamentos. Então, eu vejo que muitos conflitos acabam acontecendo nas empresas por mostrar que está fazendo o seu trabalho e não quer investir tempo em outros departamentos porque enxerga que isso não agrega valor. E se a gente conseguisse mudar essa dinâmica, essa visão, a gente teria uma organização totalmente diferente. Existem muitas empresas que são admiradas mundialmente, que falam, nossa, essa é uma empresa destacada como uma empresa boa para se trabalhar. Quantas vezes a gente não vê essas plaquinhas na porta dessa empresa? O que tem atrás dessas empresas? Empresas que funcionam, que sabem trabalhar de forma sistêmica. Por isso que eu falava um pouco disso. Às vezes, quando a gente estuda o pensamento sistêmico, existem as leis do pensamento sistêmico. E uma delas fala de uma falsa ilusão de que a gente é um cargo, que você é comprador, que eu sou vendedor. Não. Eu sou um pouco vendedor, sou um pouco comprador, sou um pouco dono, sou um pouco almoxarife. Por quê? Porque se eu não trabalhar com cabeça de dono, eu não vou cuidar dos recursos da minha empresa. Se eu não trabalhar com cabeça de comprador, eu não vou ter noção da logística dos meus pedidos. Se eu não trabalhar com cabeça de almoxarife, o meu pedido vai chegar de qualquer maneira. Então, por isso é que eu costumo falar que a gente tem que ter essa visão. Porque, por exemplo, um dia eu estava passando na empresa e eu vi que meu produto, que não pode molhar, na hora de transportar para o caminhão, estava molhando. E esse produto absorve umidade e perde o desempenho. Então, a gente agrega valor. Mas se a gente fica com medo, com receio de dar uma sugestão, uma ideia a outro departamento, a empresa não aprende. Por isso é muito importante a função do gestor, não como o herói da história, mas como aquela pessoa que está aí para incentivar essa cultura. Eu acho que as áreas têm que trabalhar como interlocutores, né, Leandro? E não como uma disputa, né? Não, disputa não. Eles precisam ser interlocutores entre áreas. O Mike falando aqui, tem que ter dor de dono. Realmente, é isso aí mesmo, Mike. Ô, Leandro, nós estamos terminando, só falta 1 minutinho e meio. Talvez amanhã a gente volta com uma nova live, ô Leandro, falando sobre gestão do tempo. Seria relevante. Nós vamos voltar amanhã às 7h30 de novo, falando sobre gestão do tempo. Finaliza aí, Leandro, falando alguma coisinha sobre o nosso treinamento, chamando o pessoal para fazer esse treinamento com nós. Pessoal, eu quero convidar vocês. A gestão do tempo é uma competência que vai agregar no seu trabalho. Vocês vão ter tempo, disponibilidade para focar naquilo que vai agregar valor, que vai permitir vocês se promoverem, crescer. Vocês vão conseguir, de alguma maneira, fazer atividades que agreguem valor à sua vida, na sua carreira profissional e empresa. Isso vai lhes dar visibilidade, vocês vão conseguir se promover profissionalmente. O tempo é o recurso mais valioso que a gente tem e um recurso extremamente democrático. Só tem que aprender a utilizá-lo de forma correta. Bacana. Beleza? Obrigado, viu, Leandro? O Everson tá falando aqui. O Everson, não é acumulativo não, viu? Não é acumulativo não, é 10% só, senão já você vai levar o treinamento. O treinamento de graça. E não dá mais desconto para ele lá não, viu, Leandro? Não pode, né? Beleza, um abraço, Leandro. Até amanhã. Bom descanso, boa noite a todo mundo. Obrigado. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.